Muito bem, um feliz sábado a todos, a quem está na igreja aqui, a quem nos acompanha também pelo canal da Igreja Jardim Flamboyant. Estamos começando então essa primeira parte, desse treinamento, que é um treinamento de 2 dias, de 2 tardes. Hoje será o primeiro dia desse encontro, que tem por tema Missão como comunicação. Nesses 2 sábados, nós vamos falar um pouco sobre estratégias e conceitos de como que nós podemos usar as ferramentas de comunicação em prol da missão nesses tempos que a gente está vivendo, tempos de pandemia, tempos onde o nosso contato pessoal, físico, está sendo limitado, como que a gente pode usar as ferramentas de comunicação da maneira correta, para pregar essa mensagem que não muda, O que muda, na verdade, são as formas como ela é pregada, E eu quero convidar você que está nos acompanhando, você que está na igreja também, a curvar a sua fronte para que a gente possa fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus da missão, ó Pai. A missão é sua e o Senhor deu a oportunidade a nós de pregá-la, de participarmos dessa missão. Nós queremos agradecer também porque o Senhor capacitou os seres humanos e nos capacita também para inovarmos nas maneiras como nós pregamos a mensagem. Que toda a sua igreja, todas as linhas de frente da sua igreja possam ser instrumentos, ó Pai, para a pregação do Evangelho. Que a comunicação seja também uma ferramenta nessa igreja para que a mensagem possa avançar e mais pessoas descubram sobre o Evangelho eterno. Nos abençoe nessa tarde, em nome por amor de Jesus. Amém. Muito bem. Antes da gente começar, só queria mais uma vez dar as boas-vindas para vocês, que estão aqui, quem está nos acompanhando na internet também. Eu já estou vendo que tem algumas pessoas online aqui pelo YouTube, Eu quero dizer para você que você pode também, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, você pode mandar suas perguntas e os seus comentários, ok? Hoje a apresentação desse sábado vai estar por conta do pastor Felipe, e eu vou estar aqui dando uma olhadinha no celular, vendo se tem alguma pergunta alguma contribuição, para a gente estar passando. Hoje vai ser uma conversa, não posso chamar de palestra, porque palestra é um negócio meio parado, mas vai ser uma conversa introdutória sobre esse tema da comunicação e dos meios de comunicação e de como eles podem ser usados também a favor do Evangelho. No próximo sábado, a gente vai continuar com esse mesmo tema, só que com algumas outras ferramentas e possibilidades que uma igreja pode fazer. Claro que você também, como pessoa, pode fazer como membro, mas principalmente a igreja em si, como a igreja pode fazer para estar mais próxima dos seus membros e mais próximas da comunidade também, ok? Então, para começar aqui, mas só quero reforçar, que você pode, durante o momento e no final também, fazer suas perguntas e as suas participações. Nós gostaríamos, queria chamar o Felipe aqui, nós gostaríamos de conhecer quem está participando, Então, se você que está nos acompanhando quiser se apresentar, dizer o que você faz na igreja, quais são as suas funções, você pode fazer isso pelo comentário, chat aí do YouTube, e a gente vai começar com você que está na igreja. Só que é coisa fácil mesmo, só dizer o seu nome e o que você faz na igreja, qual que é a sua área de atuação na igreja, para que a gente possa conhecer melhor, ok? Pode ser? Podemos começar por aqui? Acionato e audiovisual, beleza. Oi? Ok, somente não, já é muito. Aqui do lado de cá? Acionato e diaconato. Aventureiros. Aí. E o irmão lá? Ah, ok, maravilha. Seja bem-vindo, viu? Muito bom. Então, vamos deixar agora, vamos passar a palavra para o Felipe, Ele vai fazer a apresentação dele e depois a gente vai dar sequência aos momentos de discussão e de troca de ideia. Beleza? Que Deus nos abençoe nesses 2 sábados aí. Bom sábado para vocês mais uma vez. É sempre bom a gente estar aqui reunidos, Seja para poder analisar alguma coisa, para estudar a Bíblia ou para poder compreender como a gente pode levar a Bíblia e essa mensagem a outras pessoas também, que é o caso de hoje, Como o William disse, o tema da palestra é sobre, ou desse diálogo, é comunicação, missão como comunicação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre
sobre a importância disso. Como ele falou, é um tema um pouco mais introdutório. Pode passar, por favor? A sociedade tecnológica. É interessante que a gente vê que a nossa sociedade ela passou por algumas transições, algumas mudanças em algumas áreas específicas. Antigamente, não era mais antiga, mais tradicional, era uma sociedade mais teocêntrica. Tudo girava em torno de Deus e da religião, aí onde tinha aquelas guerras santas e coisas do tipo, porque todo mundo girava em torno de Deus e de crenças religiosas. Com o tempo, ali na modernidade, o que aconteceu? A sociedade virou antropocêntrica, é uma palavra um pouquinho difícil. Antropocêntrica, que é o quê? O foco ficou no homem. O iluminismo trouxe essa supervalorização do homem, como se o homem pudesse tudo, as ideias do homem podem fazer isso, pode mudar o mundo, elas são a esperança do mundo. Trouxe essa esperança para o homem, para a pessoa, né? Porém, hoje, nós vivemos na modernidade, na atualidade, nós vivemos na sociedade tecnocêntrica. O que seria isso? Seria uma sociedade que o que move a sociedade, o que move o ambiente em que vivemos é justamente a tecnologia. Hoje tudo é pela tecnologia, através da tecnologia e por aí vai. Pode passar o slide, por favor? E aí entra uma coisa interessante que se chama cybercultura. O que seria a cybercultura? Eu vou ler ali e vou comentar um pouquinho. A cybercultura é entendida como um conjunto de espaços, atitudes, rituais e costumes que as pessoas desenvolvem quando entram em contato com a tecnologia. Então, ou seja, a cybercultura é basicamente a forma de se relacionar através da internet, do cyberespaço, que é como que as pessoas se relacionam nesse ambiente, que eles chamam de cyberespaço, né, que é a internet, o ambiente online. E dessa forma, a gente pode ver que tem uma série de reflexos das coisas que acontecem offline e online. Uma coisa influencia a outra. A forma que a gente vive offline influencia a nossa vida online. E a forma que a gente vive online influencia a nossa vida offline. Então, é tipo uma causa e efeito entre a vida virtual e a vida presencial. Pode passar? Falando da cybercultura, a gente vê que a cybercultura ela tem mudado a nossa forma de viver e de se relacionar. E aí eu tenho alguns exemplos ali. Por exemplo, compras e vendas online. Se você for pegar, sei lá, nos anos 90, por exemplo, você dissesse que você poderia comprar alguma coisa pela internet, sei lá, igual a gente costuma comprar hoje, era quase impossível. A pessoa fala, comprar algo na internet é mentira. Mas hoje é tão comum, hoje com a pandemia é mais comum do que nunca, né? A gente comprar, a gente vender coisas pela internet. É muito comum essa interação comercial através da internet nesse cyberespaço. Então, hoje é muito comum isso. É muito comum hoje também aulas EAD, que agora está em alta, vamos dizer assim, por causa da pandemia, tudo está sendo EAD. Antigamente, se alguém fosse dizer aprender de forma online, também era algo que não se imaginava, não se cogitava, mas hoje é a realidade, inclusive é a única realidade possível, por causa da pandemia. E tudo isso faz a gente repensar, e a tendência é que isso aumente cada vez mais. Por quê? Porque a gente vê que é possível fazer isso. Namoros virtuais, hoje em dia tem aplicativo para relacionamento, para namoro, e tudo acontece de forma virtual. Informações ilimitadas na palma da nossa mão. Um exemplo, se eu quisesse estudar sobre comunicação, eu teria que ir para uma biblioteca e ler livros e livros, pegar um livro, procurar por temas, conversar com o bibliotecário e analisar um monte de coisa, ver vários livros para poder obter essas informações. Hoje a gente tem essa informação na palma da nossa mão, muitas vezes através do nosso celular, do nosso computador, a gente consegue acessar informações limitadas e muitas outras coisas. Isso tudo são realidades da cybercultura que a gente vive hoje, a nossa realidade hoje, a nossa forma de viver, né? Pode passar, por favor? Aqui a gente tem um exemplo clássico, é o maior exemplo disso. Tem ali em 2005, todo mundo reunido ali no Vaticano, eu não lembro, acho que foi a morte de algum papa, mas eu não lembro o nome dele especificamente, e está todo mundo reunido ali, aquela multidão assistindo para poder saber o que está acontecendo, todos reunidos ali. Mas quando acontece algo parecido em 2013, olha a realidade. Todo mundo com o celular na mão, com coisas para quê? Para filmar, para registrar. Porque nós vivemos numa sociedade tecnológica. Uma sociedade tecnológica.
tudo envolve tecnologia. O nosso dia a dia sem tecnologia, a gente não consegue nem imaginar como seria um dia sem o celular, sem alguma coisa. Até as pessoas chamam tem um nome para isso? Detox. Ah, não, fazer um detox das redes sociais. Detox. Por quê? Porque é comum, no nosso dia a dia, a gente várias vezes ao dia, a gente entra na internet, a gente se relaciona na internet, a gente faz tudo pela internet. E esse é o mundo digital, a era digital. Pode passar? Aqui tem algumas diferenças de gerações, é interessante. Aqui, você vê que em cima tem mais gerações, né? Vem até a geração alfa, que seria as crianças hoje em dia, mas essa pesquisa aqui é feita só com a geração X, Y e Z. A idade da geração X é de 31 a 51 anos, a Y é de 23 a 31 e a Z é de 14 aos 19 anos. E aqui tem algumas comparações, por exemplo, atividade física. A geração X, 33% praticavam exercício físico, na Y aumentou, 41%, na Z, 54%, então você vê que vai aumentando. Ler jornal, a geração X, 32%, geração Y aumentou um pouquinho, 43%. Agora, na Z, a leitura de jornal diminuiu, já foi para 14%. Fumantes, X, 18%, Y, 17%, Z, 5%. Agora que entra a parte interessante. Perfil em rede social. A geração X, que é de 31 a 51 anos, 70% tem perfil em redes sociais, em alguma rede social. Geração Y, 86%. Geração Z, 97%. Ou seja, 97% das pessoas de 14 a 19 anos tem um perfil na rede social. E da geração Y, 86%. Então, ou seja, até o pessoal da geração X, que às vezes não se espera tanto que tenha redes sociais, tem um número considerável de perfil na rede social, que é 70%. E checar o e-mail pelo celular. Geração X, 9%, geração Y, 21% e geração Z, 25%. É importante perceber que é pelo celular. É um foco específico pelo celular. Pode passar? Você vê que todas as gerações, elas têm perfil na rede social, todas não, né? Mas essas gerações, que tem um leque muito grande de idades, né? Vai desde os 14 até os 51, tem um grande número de pessoas com redes sociais. E aí, hoje, a mudança que a gente teve na sociedade gerou criadores de conteúdo. Antigamente, as pessoas eram basicamente telespectadores. A gente sentava ali e assistia um programa de TV. Era simplesmente isso. Você somente absorvia conteúdos, você era só um telespectador. Mas hoje, através da internet, dessa sabercultura, de toda essa mudança que a nossa sociedade tem vivido, transformou cada pessoa em criadores de conteúdo. As pessoas, elas deixaram de ser telespectadores e se tornaram criadores de conteúdo. E nesses perfis de redes sociais, seja canal no YouTube ou o que for, as pessoas, elas revelam a sua personalidade, os seus gostos, seus ideais e as suas crenças. Então, por exemplo, se você vai no perfil de uma pessoa no Instagram, você vai ter uma concepção de quem é essa pessoa através do perfil do Instagram dela. Vai estar lá fotos dela talvez viajando, fotos com mensagens religiosas, talvez, se ela for uma pessoa religiosa. E ali você vendo aquelas fotos e aquelas postagens, você tem uma concepção de quem aquela pessoa é. Não que ela seja realmente isso, mas é como ela transparece ser através da rede social. Então, nas redes sociais as pessoas revelam quem elas são, ou quem elas querem aparentar ser. E isso, muitas vezes, influencia as pessoas. Se for uma pessoa influente, se eu sou uma pessoa conhecida nas redes sociais, tudo isso que eu transmito, que eu passo, através da minha rede social, influencia outras pessoas a fazerem o mesmo. É muito comum você verem famosos, por exemplo, falarem sobre ecologia, meio ambiente, sobre vegetarianismo, veganismo, e as pessoas veem aquilo e falam, nossa, que legal, que interessante, poxa, e mudam muitas vezes por influência dessa pessoa que ela admira e que ela segue. Mas isso falando do pessoal, pode passar. A era digital. Aqui é para vocês entenderem do porquê que nós estamos tão imersos nessa realidade. 80% dos usuários usam o telefone celular para acessar a internet. 40% usam o computador de mesa, 39% usam o computador portátil ou notebook, 19% usam o tablet, 13% usam a televisão e 8% usam o videogame.
O primeiro ponto que a gente percebe nesses dados é que você pode acessar a internet de qualquer lugar. E isso porque tem alguns que é mais pessoas de uma condição financeira melhor, né? Hoje em dia tem geladeira com Wi-Fi, tem um monte de coisa. Por quê? Porque tudo vai ficando dessa forma mais digital, mais tecnológico, e tudo envolve a internet. Então, cada dia surgem outras coisas que também têm ligação com a internet. Mas o comum são esses aí. E você vê que videogame, televisão, tablet, computador de mesa, computador portátil, celular, tudo tem internet. Mas por que o celular é o que prevalece ali com 89, né? 89%. Porque o celular está sempre no nosso bolso. Onde você vai, você leva o seu celular. Dificilmente alguém esquece o celular em algum lugar. Só se ele caiu do bolso. Por quê? Porque tudo a gente faz pelo celular. A gente acessa a internet, a gente manda mensagem, a gente liga, a gente conversa, a gente interage, vê vídeo, vê filme, tudo pelo celular. Interessante, pode passar o próximo slide? Inclusive, olha só que interessante. Segundo esses dados dessa foto, ali embaixo está a tradução. Ó. A TV ela não comanda mais a nossa atenção. 77% das vezes que as pessoas assistem TV é com algum outro dispositivo. 49% com smartphone e 34% através de um computador ou notebook. É interessante que hoje em dia, o público que assiste TV, normalmente, geralmente é um público mais da geração X, Y um pouco também, mas da geração Z, por exemplo, Alpha, quase ninguém assiste mais TV. Por quê? Justamente por causa de duas coisas específicas, que é a disponibilidade que o celular tem, porque assim, no celular você consegue assistir o que você quer, quando você quer e aonde você quer. É ilimitado, você assiste exatamente o que você quer ver, quando você quer ver. A televisão, ela tem um programa. Tal horário é tal coisa que passa, tal horário é tal coisa. E hoje em dia a gente consegue acessá-la de qualquer lugar também, por causa, igual a gente viu, a internet está no celular, está em tudo, então a gente consegue ver televisão do celular. Porém, a gente tem essa limitação de tempo. O programa passou ali e pela televisão eu não consigo mais ver depois. Por isso que a televisão tem integrado com a internet e a gente consegue ver um programa fora da televisão. Por quê? Porque muitas pessoas, como eu inclusive, não assistem televisão. Elas assistem programas da televisão num canal da televisão que tem no YouTube, no site do canal de TV e assim vai. Por quê? Porque ela pode assistir o que ela quer, quando ela quer e aonde ela quiser. Pode passar. Olha que frase interessante desse, ó. O mundo digital e a igreja. Esse homem aí, o Francis Schaeffer, eu não sei pronunciar direito, é isso aí, Schaeffer. Ele diz assim, ó, cada geração defronta com este problema de aprender como falar ao seu tempo de maneira comunicativa. É problema que não pode resolver sem uma compreensão da situação existencial, em constante mudança com o que se defronta. Para que consigamos comunicar a fé cristã de modo eficiente, portanto, temos que conhecer e entender as formas de pensamento de nossa geração. É exatamente o que a gente está fazendo. A gente está analisando como que é a nossa sociedade hoje, como que a cybercultura influencia nossas vidas, para que a gente possa compreender a sociedade hoje e assim levar a mensagem, que como o William disse, a mensagem é importante, a gente vai ver a forma de levar essa mensagem a esse público. Porque ele tem uma forma de pensar, uma forma de interagir, uma forma de se relacionar, que é através da cybercultura e muitas vezes no cyberespaço. Pode passar. Mas como que a gente vai fazer isso? Como a gente vai fazer isso? Pode passar. É interessante, isso aqui foi uma pesquisa feita para poder entender como que a igreja tem se relacionado através das redes sociais. E a primeira pergunta foi assim, ó, quais redes sociais você utiliza com frequência? A gente vê que os que prevalecem ali, em sua maioria, estão pintados ali de amarelo, né? Tem um destaquezinho. Que é o Facebook, o WhatsApp, o Messenger também tem um número considerável, e o Instagram também é bem grande. Pode passar. E a pergunta seguinte é, quais canais de comunicação na internet a sua igreja utiliza atualmente? Ali era quais que você utiliza. Agora é quais que a sua igreja utiliza. Você percebe que o Facebook a igreja usa bastante, o WhatsApp ela usa bastante, o Messenger não é tanto, mas olha, o YouTube, mais ou menos. Agora o Instagram, quase nada. E tanto o YouTube como o Instagram estavam naqueles que tem bastante, as pessoas utilizam bastante.
E aí a gente percebe uma deficiência na igreja em utilizar o Instagram e o YouTube como meio de comunicação ali do evangelho, para alcançar outras pessoas. Pode passar. Tornando a igreja mais parecida com Deus. Esse ponto eu acho interessantíssimo. Olha só, ao utilizar as redes sociais, como o YouTube, Facebook, WhatsApp e Instagram, com conteúdo para manter engajamento, você quebra as barreiras da igreja física. O que isso quer dizer? Quer dizer que a igreja passa a não ser mais limitada ao tempo e espaço. Lembra do problema que eu falei da televisão? Porque muitas pessoas hoje não assistem mais a TV. Porque a TV, ela não é limitada mais ao espaço, porque a gente consegue ver ela em qualquer lugar. Mas ela é limitada ao tempo. Porque a TV, ela tem um cronograma de programas, então as pessoas pegam programas da TV para assistir em outros lugares. Se a gente utiliza do Instagram, do YouTube, de qualquer outro meio, Facebook, de qualquer outra rede social, a igreja, a gente quebra essa barreira de espaço-tempo da igreja. Porque o culto que acontece aqui, a pessoa pode acessar aonde ela quiser e quando ela quiser. A pregação que aconteceu hoje, ela pode ver essa pregação hoje, amanhã, depois de amanhã, no ano que vem, daqui a 50 anos, ela pode ver essa pregação aonde ela quiser. Então, você quebra essa limitação de espaço que a igreja tem. Muitas vezes, quando a gente chama alguém para vir para a igreja, dificilmente, às vezes a pessoa fala assim, não vou e tal. Mas se ela pode assistir o culto da casa dela, talvez ela assista. Porque o trabalho que ela vai ter para assistir o culto é muito menor. E ainda assim a mensagem vai alcançar ela. Seria muito melhor que ela viesse, porque ela vai se relacionar com a gente, aí entra outros elementos do que seria a igreja, que entra o relacionamento e outras coisas mais. Mas a mensagem vai alcançar ela. Então, você quebra essa limitação. Os cultos e as programações ficam disponíveis em qualquer lugar, em qualquer hora. Isso é importantíssimo. Porque a qualquer momento que a pessoa quer ouvir alguma mensagem, eu sou muito de fazer isso. Às vezes eu quero ouvir alguma pregação, eu abro o YouTube e coloco assim, mensagem, e às vezes eu coloco o que eu quero ouvir. Mensagem, pregação sobre tal coisa. E aparece uma lista de pregações sobre tal assunto, e eu ouço pregação sobre isso. Seleciono um e assisto. Então, por quê? Eu posso acessar uma pregação de qualquer hora e de qualquer lugar. Pode passar. Acho que voltou. Isso. Agora falando especificamente do Instagram, que é um dos pontos que eu comentei, que estava em falta, a igreja não utiliza tanto. É muito comum, a igreja, quando usa o Instagram, usa parecido com o Facebook, que é uma rede social que eles usam mais para postar fotos sobre eventos da igreja, projetos, coisas que vão acontecer, né? Na igreja, então, é anúncio, vai acontecer um JA, programação jovem, treinamento com o pastor fulano, é isso que geralmente utiliza uma rede social, o que é importantíssimo. Porém, existe um detalhe, o Instagram, ele cresce através do engajamento. O que isso significa? Assim, quanto mais postagem, comentários e reações sobre stories ou sobre publicações, mais engajamento. Então, ou seja, quanto mais eu posto coisas, as pessoas veem, curtem, respondem, comentam, mais engajamento eu tenho e mais, vou dar um exemplo, se eu sigo o Instagram da igreja, eu tenho lá no meu perfil e eu sigo o Instagram da igreja, se eu estou sempre vendo coisas, se tem muita gente curtindo, comentando, o engajamento do Instagram da igreja é maior. E aí a chance dele aparecer no meu feed, quando eu estou olhando o meu Instagram, é muito maior. Por quê? Porque o Instagram tem engajamento, tem movimentação. Então é importante criação de conteúdo, é importante você criar conteúdos também. E que conteúdos seriam esses? Não precisa ser algo mirabolante, totalmente inovador, não precisa. Você fazer um story com alguma enquete, alguma pergunta cristã. Você posta uma foto com uma frase de Ellen White, com um texto bíblico, sabe? Coisas assim, porque pessoas vão ver e pessoas vão curtir. E isso você aumenta o engajamento do Instagram e, por consequência, mais pessoas vão ver as publicações, as postagens e até o próprio anúncio que você está fazendo no Instagram, mais pessoas vão ver e mais pessoas vão saber desse anúncio. Você entende? Pode passar. E agora um ponto importante que eu quero comentar que tem tudo a ver com a nossa realidade. Como eu comentei, o de hoje é mais, a palestra de hoje é mais sobre a ideia, o conceito da realidade que a gente vive. As partes mais técnicas a gente vai ter na semana que vem. Mas olha só que interessante sobre o YouTube agora. A igreja realiza 3 vezes, no mínimo, culto. Com música,
com pregação e mais um monte de coisa. Que ele é domingo, sábado e na quarta-feira. Tem culto, tem oração, tem música, tem várias coisas que acontecem no culto. E aí pensa, se a gente pega esse conteúdo que acontece aqui, esse conteúdo que é produzido aqui na igreja, 3 vezes por semana no mínimo, se a gente pega esse conteúdo e coloca no YouTube, divididinho, pega o sermão, divide, coloca numa pasta, músicas especiais, coloca em outra pasta, lição da escola sabatina, outra pasta, história, momento infantil, outra pasta, e assim vai. Então, toda vez que alguém quiser procurar algo relacionado a qualquer um desses, no canal da igreja vai ter isso, com todos aqueles benefícios que eu comentei antes. Só que aí tem um ponto a mais, que é aquela questão que eu comentei, ministérios podem surgir para o crescimento da igreja através de seus dons. É porque eu estou de lado, fica meio difícil de ler. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui bem específico. Supondo que algum irmão tem o dom, assim, de pregar, ele prega muito bem. E aí, ele faz pequenas meditações, grava e posta no canal da igreja. Supondo que alguém gosta de falar, alguém entende sobre cultura, por exemplo, comunicação, e ele quer falar sobre comunicação e evangelho, ele pode fazer vídeos periodicamente e postar no canal da igreja. Mas você pensa, poxa, mas é muito trabalhoso você produzir conteúdo. Realmente é muito trabalhoso caso você tenha um canal seu. Por quê? Você precisa sempre estar postando. Só que se você faz isso no canal da igreja, já tem vídeo sendo postado no mínimo 3 vezes por semana. Você entende? Que é o que eu falei, os cultos. E aí, as suas pregações curtinhas, ou, sei lá, histórias para crianças, ou algum outro conteúdo que algum membro de igreja possa fazer para colocar no canal da igreja, ele não precisa estar frequentemente gravando isso. Ele pode fazer isso, sei lá, 1 vez por semana, sendo muito ainda, 2 vezes por mês, e ele vai postando. Por quê? Porque é algo de acordo com a disponibilidade dele. E isso vai fazendo o canal da igreja crescer. Você entende? Faz o canal da igreja crescer, e esses sermões, essas mensagens musicais, essas histórias para crianças, elas vão também dando mais visualização e mais pessoas assistindo. Tudo isso faz com que as pessoas, tudo o que acontece, todas as bênçãos que a gente recebe aqui na igreja, elas podem ser levadas às pessoas que estão lá fora. Talvez até alguma pessoa que é de outra igreja está procurando algum sermão para ouvir e conhece a igreja adventista através disso. Talvez alguém que nem é da igreja, mas queria ver alguma historinha para o filho dele assistir de vez em quando, caiu no canal da igreja e assistiu uma historinha da igreja. E aí conhece a igreja através disso, e assim vai. Então, tudo isso aumenta a possibilidade de outras pessoas conhecerem o que acontece aqui dentro. Ela não precisa necessariamente se deslocar da casa dela, igual o nosso irmão veio aqui hoje visitar a gente, vir aqui assistir um conteúdo, ela pode assistir às vezes da casa dela, ela tem acesso mais fácil. Isso facilita as pessoas conhecerem a mensagem. Por fim, pode passar? Eu deixo um dos versos mais conhecidos que a gente tem. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse é o chamado que Deus faz para a gente pegar essas mensagens, essas verdades que a gente conhece e levar para outras pessoas. Mas existem várias formas de a gente fazer isso, de acordo com o nosso dom, de acordo com a realidade, de acordo com o meio que a gente vive. A gente tem visto que a nossa sociedade ela é grandemente tecnológica e cybercultural, que é através da internet. Então, por que não utilizar dessa ferramenta maravilhosa para alcançar outras pessoas? Sabe, um exemplo, a gente tem feito isso hoje em dia. A gente coloca aqui, transmite o culto, tudo. Dá um trabalhozinho, mas não é nada, quão cansativo, quão difícil. É só permanecer fazendo isso. E aí, quem sabe, algum irmão tem algum dom, pensa, poxa, a gente podia usar isso aqui, para poder levar outras pessoas. E daí ele usa aqui na igreja, mas ele também pode fazer vídeos, postar no canal da igreja, para poder mais pessoas possam ver isso, e que esse dom dele alcance mais pessoas, e as pessoas conheçam a igreja através desse dom. Que a gente possa utilizar nossos dons, utilizar as ferramentas que o mundo nos dá, que muitas vezes tem muitas coisas positivas, para levar a mensagem de Cristo a outras pessoas. Amém? Então, agora a ideia, eu não sei que horas são, deixa eu dar uma olhada para ver o horário, que horas são agora, William? Oi? 20 minutos. Então, foi tudo calculado. A gente tem mais 20 minutos.
Nesses 20 minutos, a gente pode fazer algumas perguntas, se tiver alguma pergunta, podem fazer. E uma coisa que eu gostaria de fazer é pegar esse conceito, essa ideia que a gente conversou hoje, e também se juntar e conversar. Falar, poxa, olha, eu sei fazer isso, talvez a gente podia fazer isso e colocar aqui no canal da igreja, a gente pode fazer tal coisa. Sabe, conversar aqui entre a gente sobre ideias do que a gente pode fazer na prática para levar essa mensagem através do YouTube, ou do Instagram, Facebook, ou de outra rede social. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Aqui alguém? Opa, perfeito, a ideia está no... Uhum. Ronaldo Oliveira. Aham. Então, necessariamente, a gente não precisa criar conteúdo, pode criar, mas você pode também replicar esses programas Uhum. no YouTube da igreja, Sim, verdade. porque são programas de alta qualidade. O Realidade com Sua Palavra é fantástico, é meia hora, um capítulo da Bíblia por dia, que estimula você a estudar um capítulo da Bíblia todo dia ele comenta. Então, se você coloca isso no YouTube da igreja e as pessoas vão ver isso daí, elas vão ficar enriquecidas espiritualmente. Entendeu? Verdade. Eu não sei, William, você conhece como é que funciona aquela questão Vou dar um exemplo aqui. Igual quando você usa, se eu coloco uma música no meu canal e a música tem direitos autorais, você sabe como é que funciona essa questão porque, por exemplo, eu não sei se a gente usando um vídeo, agora ele comentou, um vídeo do Arilton Oliveira, de alguém assim, se no canal dá esse tipo de coisa, ou não, só se ele, eu não sei como é que funciona isso. Igual eu falei, a parte técnica é mais com ele. Peraí. Ah, sim, verdade. No YouTube, o YouTube tem um jeito todo único de funcionar, né? Então, assim, quando você pega... A PAC tem feito isso, por exemplo. A PAC e algumas outras associações do Brasil, nesse período de pandemia, ela tem feito isso. Eles têm um contrato, literalmente um contrato, com a Novo Tempo. Aí eles têm uma licença para retransmitir o sinal. Então, por exemplo, quando o NASP, por exemplo, em Engenheiro Coelho, comemorou 100 mil inscritos, né, recentemente, o canal do NASP e pelo menos mais 10 canais no Brasil, Adventistas Brasil, União Central Brasileira, retransmitiram o sinal. Naquele dia, teve vídeo da gravadora Novo Tempo, dos Arautos do Rei, aquele DVD Tudo Novo, né? Tudo Novo. Mas tudo isso faz parte de uma licença. Então, no YouTube da igreja, só pode entrar conteúdo autoral. Mas nas páginas, aí não tem perigo. Por exemplo, os vídeos do que o pastor Arilton faz, né? Aqueles videozinhos com mato atrás, assim, numa paisagem, né? Coisa rápida de que eles enviam pelo WhatsApp, aqueles vídeos têm domínio público. Então, aqueles vídeos podem ser usados tanto na página da igreja, no YouTube eu tenho quase certeza que também pode. Posso até confirmar essa orientação. O que não pode são conteúdos oficiais que são transmitidos pela rede. Aí esses aí eles não podem. Quando você postar, subir o vídeo, vai aparecer do lado direito, assim, reivindicação de direitos autorais. Aí tem 4 níveis de reivindicação. Os 2 primeiros são tranquilos, o terceiro bloqueia o vídeo, o 4º bloqueia o canal. Então, esses conteúdos oficiais da rede mesmo, da gravadora e da rede Novo Tempo, produzidos por lá e transmitidos pela televisão e pelo YouTube, eles têm essa questão, mas esses outros vídeos são mais tranquilos. Uma outra coisa também que dá para fazer, você vai comentar? Aproveitar o assunto. Vai. Eu pesquisei, então, alguma coisa para começar essa transmissão aqui da nossa igreja, né? Eu sabia que existia essas limitações, mas não sei dos detalhes, né? Mas a gente precisava começamos, ok. Em alguns momentos, durante a transmissão, apareceu a mensagem, e eu percebi que estava relacionado quando a gente estava cantando alguma música de alguma determinada fonte, né? Então, acho que esse é um assunto interessante para ser divulgado nas palestras, né? Alguma coisa mais específica faça isso, evite fazer isso, com exemplos práticos mesmo, né? Exato. Isso aí acho que ajuda bastante o pessoal a não perder o canal, não perder os vídeos. Orientações boas.
pandemia, teve canais da igreja que foram fechados. Não é porque... E eles foram fechados, não é porque a igreja falou assim, vamos lá fechar. É porque é o sistema do YouTube. Se você persiste nessa quebra, né, da orientação, o canal fecha. A igreja não pode nem fazer nada. O que ela pode fazer é licenciar alguns canais, como ela tem feito. A Igreja Central de Campinas, por exemplo, aqui, ela consegue reproduzir alguns vídeos, mas não são todos também, sem aparecer as reivindicações. Algumas reivindicações, no meu canal, por exemplo, tem vários vídeos marcados com reivindicação, mas eu não me importo, porque são reivindicações de trilhas sonoras, de músicas, mas que essas músicas já têm um contrato com o YouTube. Então, quando aparece essa reivindicação lá, ela não tem perigo de fechar meu canal. Eu só não posso monetizar o meu vídeo, porque, de fato, esse conteúdo é de outra pessoa. Não o conteúdo, né? Aquela trilha sonora. Mas ela não prejudica em nada o canal, porque são trilhas que têm convênio com o YouTube, mas não são suas. Mas se for uma trilha sua, né, ou uma trilha free, que ela é 100% free, aí beleza, aí você pode monetizar o vídeo, que não tem problema. Aí tem outras questões mais técnicas que a gente vai falar semana que vem. Você pode comprar, né, os cadastros e tal. Posso me microfone? Não, então, uma coisa que dá para fazer também, igual, por exemplo, não necessariamente, a gente, igual eu falei, existem coisas que dá para fazer sem necessariamente criar um conteúdo especificamente para o YouTube. Vou dar um exemplo. Igual, eu não sei qual é o nome do irmão, tem um irmão que está fazendo a série de Daniel aqui na igreja, não tem? O Marcelo. O irmão Marcelo, por exemplo, está fazendo... terminou já? Então, esse é um ótimo exemplo. Então, o irmão Marcelo, né? O irmão Marcelo está fazendo uma série sobre Daniel. E aí, quando ele vem fazer essa série sobre Daniel, por exemplo, é só fazer a mesma coisa. Você filma, aí não precisa nem transmitir ao vivo, pode filmar e depois posta no YouTube. Então, cada programação que tem, seja de semana de oração, seja algum estudo bíblico, sei lá, classe bíblica que vai acontecer na igreja, você pode filmar e postar no canal do YouTube. Então, tudo isso é também conteúdo para o canal, entende? Além do... E perceba, porque você deixa o canal muito rico, porque, igual eu comentei, toda semana tem no mínimo 3 postagens, que é o culto de quarta, o culto de domingo e o de sábado. Aí, se tem alguma programação de tarde, JA, tal coisa, mais um conteúdo. Aí tem uma série evangelística que vai acontecer, outro conteúdo. E aí, o que eu falei das ideias de criar conteúdo diretamente para isso, aí, igual eu falei, vai mais do coração. Se alguém fala assim, poxa, tem tal coisa que eu gosto, eu acho que isso aqui dá para usar, para poder levar para mais pessoas. Aí a pessoa sente, não, beleza, eu vou fazer isso aqui especificamente, você entende? Então, mas ainda assim, mesmo que ninguém faça isso, tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo para se produzir para o canal do YouTube e fazer todo esse engajamento e trazer pessoas para Cristo através dessa mensagem. Pode fazer a pergunta. Não é uma pergunta, é uma experiência. Uhum. Eu tenho usado muito o YouTube, né, para enriquecimento espiritual. Uhum. Né? Então, você tem o programa da Bíblia Fácil, Daniel, Bíblia Fácil, Apocalipse, Bíblia Fácil, Ritual do Santuário, tudo com o pastor Arilton. Você tem também a Bíblia Fácil, que é o estudo da Escola Sabatina. Você tem programas de música. E tem uma grande vantagem no YouTube, você pode compartilhar esses vídeos com a quantidade de pessoas que você quiser, sem limites, e o YouTube ele não interfere nisso, entendeu? Então, eu individualmente, eu posso ser um agente disseminador de vídeos, entendeu? Espirituais, para levar para as pessoas que querem ou têm desejo, entendeu? Eu não preciso esperar que a igreja monte um canal no YouTube. Exatamente. Eu mesmo posso enviar compartilhar. Sim, com certeza. Os vídeos de YouTube, eles têm uma coisa chamada compartilhamento, que você compartilha com a quantidade de pessoas que você quiser. Isso é enriquecedor, isso é fantástico, porque já tem muitos programas da igreja, por vários teólogos, né, fantásticos, que você envia para quem você quiser, isso já faz o trabalho missionário também. Sim, com certeza, com certeza. Esse tipo de compartilhamento eu faço também. Mas o que foi colocado aqui, eu achei interessante, é sempre colocando a igreja do Flamboyant, compartilhando determinada, né, vídeo. Exatamente. E tudo mais, porque deixa sempre a pessoa esperando, opa, no ISD do Flamboyant eu vou encontrar isso, vou encontrar aquilo. Então, por isso que é interessante a gente saber, como o Eric falou, que pode, que não pode.
para né, quem vai estar colocando, né, no IASD do Flamboyant, para compartilhar, para a gente poder também compartilhar o convite para conhecidos e tal, para ir acompanhando a nossa igreja. Que ninguém da minha família sabe o que acontece na minha igreja. Exatamente. Então, pelo menos fica sabendo, né, os conteúdos que tem, né? Eu acho interessante isso. Porque assim, acaba se tornando uma mensagem com endereço fixo e mais próximo. Então, por exemplo, obviamente, se a gente for pegar, sei lá, o conteúdo do pastor tal e uma pregação, sei lá, do Felipe aqui na igreja, a pregação do pastor tal vai ser muito melhor do que a minha, por exemplo, quando eu preguei aqui e tudo mais. Só que acontece, a pregação aqui, ela é mais pessoal e mais próxima. Por exemplo, eu sei que quando eu vejo uma pregação sei lá, do Rodrigo Silva, por exemplo, a chance de eu ir para algum lugar que o Rodrigo Silva está é um pouco pequena. Agora, quando é algo que acontece aqui na igreja, e eu sei lá, a igreja é Flamboyant, e sei lá, eu moro aqui no bairro, eu moro aqui perto. Eu falo, peraí, isso que está acontecendo aí é aqui do lado. Poxa, foi uma mensagem legal, eu gostei, que pregação boa, eu vou lá ver isso aí. Você entende? Então, é como se fosse uma mensagem, às vezes é até mais simples e tudo mais, mas é uma mensagem que tem endereço. É ali, e eu posso viver isso presencialmente. Porque apesar de ter essa questão muito cybercultural, de cyberespaço, tudo mais online, quando você tem algo que você pode ir pessoalmente e experimentar isso pessoalmente, é muito melhor. Porque você vê as pessoas que compartilham. Então, tem essa questão do endereço. Isso faz uma diferença para que venham pessoas especificamente aqui. Então, isso é legal, realmente bem interessante. Não, só coisa rápida, essa questão dos vídeos, né? Isso que o Felipe falou é muito importante porque você coloca o endereço, né? Então, o YouTube da igreja, por exemplo, ele pode criar playlists, né, de maneira grátis e aparece lá na própria página de entrada, né, a página de recepção. Quando você olha, parece que até o próprio canal da Igreja Flamboyant que colocou o vídeo lá, mas não é, né? Na verdade, é só uma playlist onde o canal está recomendando aquele vídeo, né? O que é algo interessante para você fazer com os programas do Novo Tempo, pregações do pastor Rodrigo, pastor Arilton, pastor Luiz Gonçalves, né? Esses pastores são mais conhecidos assim no meio evangélico de quem assiste a TV Novo Tempo, né? O pastor Edmul, se eu não me engano, fez ou está fazendo ou está terminando uma série sobre Apocalipse aqui. Na Central eu sei que está, mas ele tinha comentado que estava fazendo aqui também. Que é o Marcelo, ok, tudo bem. É porque esse tipo de conteúdo, mesmo que seja uma reunião no Zoom, né, ele pode ser enviado também para o YouTube, né? É interessante a igreja, a gente vai falar disso na semana que vem também, da igreja trabalhar com séries, né? Nós estamos fazendo uma série agora sobre isso, uma série sobre aquilo outro, além dos conteúdos comuns e corriqueiros, né, que são os cultos. E o ponto principal que eu queria falar sobre isso é que é possível fazer isso. Isso é possível fazer. Tem uma reunião com o pastor Edmul, uma classe bíblica com o pastor Marcelo, pega esse conteúdo, publica ele no YouTube, faz uma publicidade dele antes, né, nas redes sociais da igreja, né, para que dê a impressão, já que eu entendo que a igreja sempre vai ter dificuldade de criar conteúdo exclusivo para o YouTube, né, é complexo demais, não é complexo, mas dá muito trabalho, demanda gente, demanda tempo, né, mas fazer com que esses conteúdos que são transmitidos na igreja ou classes bíblicas, eles possam ser conteúdos para o YouTube. Então, como uma capinha especial, uma divulgação especial, né, para que a igreja comece a conversar mais com as pessoas, né. E eu morei numa cidade chamada Caratinga, no leste de Minas, e eles tinham um programa de TV lá nessa cidade. E quando a TV Novo Tempo ela começou a ser transmitida em canal aberto, pensaram em tirar esse programa, hoje já tirou, né? Mas na época pensaram em tirar esse programa do ar. E algumas pessoas foram contra. Eu mesmo falei assim, não, gente, faz sentido tirar o programa do ar, porque tem a TV Novo Tempo, é muito melhor. Mas hoje eu entendo que não fazia sentido mesmo tirar o programa do ar, porque o programa que falava na cidade local conversava com o habitante da cidade, era uma pessoa que as pessoas conheciam. Se as pessoas fossem na igreja, eu vi o apresentador Felipe lá, ó, aparecendo, nossa, ele estava na televisão. Então, no Brasil ainda tem essa, né? Nossa, aquele que estava na televisão, agora está aqui e tudo mais. Então, é importante a gente
cercando as pessoas, né, com a igreja de várias maneiras, né? E a gente vai, sobre essas estratégias, a gente vai comentar semana que vem, mas é uma boa lembrança também, nesse sentido aí. Bom, acho que é isso. Mais algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa? Acho que já deu o horário, na verdade. Então é isso. Foi muito bom a participação de vocês, gostei muito. Muito obrigado aqui por estarem presentes. Você também que está assistindo em casa, muito obrigado. E semana que vem tem mais aí, um pouquinho mais técnico aí, alguns detalhes mais, que o William vai trazer também para a gente. Um abraço aí também para o Paulo Roberto, é isso? Para o Paulo Roberto que está acompanhando no YouTube. Muito obrigado, Paulo, por estar aqui conosco, assistindo essa programação. E semana que vem, Paulo, tem mais, fiquei com a gente também, tá bom? André Lira é o André da nossa sala, conheço o André. Muito obrigado por estar aí com a gente também, cara. Semana que vem vai ter mais, se puder assistir aí. É isso, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, por estar aqui conosco, assistindo essa programação. Semana que vem tem mais, tem culto aqui na igreja, você pode assistir com a gente, e também vai ter a segunda parte da palestra com o William, e você também pode acompanhar com a gente, não só pode como deve, porque é importantíssimo, tá bom? Fica com Deus e uma ótima semana para você. Tchau.